Então, o nosso primeiro painel desses 2 dias de seminário, este painel que terá como tema o esgoto sanitário no Brasil, principais aspectos qualitativos. Gostaria de convidar aqui ao palco o moderador e também nossos 2 painelistas debatedores. Por favor, uma salva de palmas para Roque Passos Pivelli, da Universidade de São Paulo. Ele será mediador, contando como um dos painelistas da Universidade Federal do Paraná, Miguel Weiss. E representando a Sanepar, uma salva de palmas para Eduardo Pegorini. Passo então neste momento a palavra ao moderador deste painel. Uma ótima discussão a todos. Bom dia. O esgoto sanitário, este líquido de características variáveis no tempo e no espaço, mudando de características nas horas do dia, nos dias da semana, sazonalmente, de um lugar para outro, dependendo desde clima até hábitos culturais. Essas modificações que o esgoto pode sofrer pode ter impactos de uma magnitude que leva a completa perda de capacidade operacional de estações de tratamento sob certas circunstâncias. O INCT, ele teve essa preocupação, louvável preocupação de abordar aspectos práticos, desde as questões mais macro, que decisivamente podem inviabilizar completamente o processo de tratamento, para depois chegar a discutir até a questão de micropoluentes no esgoto e como encaminhar essa problemática. Mas, efetivamente, essas questões macro, se não forem superadas, e a gente vem enfrentando esse problema historicamente, não há sequer ET, muito menos ET sustentável. Exemplos: águas parasitárias, infiltração de águas pluviais na rede de esgoto, que em dados momentos chega a duplicar, triplicar, quadruplicar vazões de esgotos, tornando o tratamento impossível. Caso isso seja admitido, o arrasto do lodo biológico, qualquer que seja o processo de tratamento, pode significar um dano irreversível. Isso não se resolve em nenhum momento, desde a infraestrutura urbana, onde a correção dessas ligações é algo politicamente de se fazer. A questão de desviar esgoto bruto para os rios, ela é proibida, obrigando, pelo menos teoricamente, as companhias de saneamento a uma ação que pode levar ao completo prejuízo do tratamento. E também atitudes corretivas na própria estação para receber essas vazões adicionais também são coisas que dificilmente se poderá empreender. Já temos dificuldade de recursos para uma situação normal de tratamento de esgoto, e então seria ainda mais complicado tratar vazões excedentes por processos diferentes quando acontecerem essas situações. Ainda o sistema de esgotamento sanitário, especialmente o tratamento, está sujeito a problemas de infraestrutura urbana também, como é o caso aqui do Brasil, da disposição de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários em grande extensão, gerando o lixiviado, cujo ingresso nas estações também podem trazer problemas irreversíveis. É possível se estudar o tratamento conjunto, mas existem limites e essas coisas devem ser respeitadas. Aliás, o próprio sistema de saneamento, quando se tem cobertura com rede coletora apenas nos bairros centrais e se recorre ao uso de fossas nas regiões mais periféricas, o ingresso
desses resíduos de fossa séptica nas estações de tratamento, quando ocorre descontroladamente, também pode trazer a danos irreversíveis, forçando companhias de saneamento a dar um tiro no próprio pé, com essa intenção de receber efluentes não domésticos para aumentar a receita, mas que a partir de um certo limite pode provocar a completa perda de estabilidade dos diversos processos de tratamento que a gente possa imaginar. E assim vai também com a ineficiência de programas de separação de óleo de cozinhas, né? Inexistência de caixa de retenção de gordura. Gordura é um problema também que pode trazer danos aos diversos processos de tratamento. Né? Quer dizer, se a gente não cuida disso, não há como estudar coisas mais avançadas se a gente está pegando uma origem. Superado tudo isso, aí sim, nós, aqui o INCT teve cuidado também de estudar coisas como problemas de surfactante, de irregularidade de surfactante, o problema de fósforo no esgoto, que é uma iniciativa interessante aqui no Brasil, a redução de fósforo nos detergentes. Isso aqui pode ser um ganho ambiental muito importante, sobretudo para as nossas represas, para abastecimento público de água, mas tem implicações no tratamento. Enfim, nós precisamos ainda resolver problemas críticos de base para que depois a gente possa chegar até mesmo a uma linha de poluentes mais finos. Podemos estudar como já se faz, como o INCT se preocupa até com interferentes endócrinos, fármacos e coisas que o mundo inteiro ainda não conhece o comportamento dentro do sistema de saneamento. Portanto, essa saída aí das universidades, além dos muros, para discutir coisas capitais que acontecem no dia a dia, é uma iniciativa realmente bastante louvável. Bom, eu sou professor da Universidade Federal, mas muito dos nossos... São dois estudos de caso contemplados pelo falecido, mas ainda muito lembrado Prozab, e o segundo estudo de caso fomentado pela Sanepar com o apoio da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa Local, a Fundação Araucária. O primeiro estudo de caso, então, é o estudo da incorporação do lodo de fossa cética, lodo de tanque cético, a montante das estações de tratamento de esgoto. Uma prática comum, mas nem sempre feita adequadamente. Esse primeiro slide é só para nos contextualizarmos, porque, na verdade, o tanque cético é uma tecnologia, um sistema que compete com as estações. As estações, de maneira simplificada, pressupõem rede e, ao final da rede, o tratamento. E o tanque cético representa um tratamento individualizado. Mas para onde é que vai o lodo do tanque cético? Então, na verdade, esse primeiro slide lembra que o lodo do tanque cético pode ter vários destinos adequados e não adequados, mas um destino muito adequado é ser complementar, levar, apesar de ser um saneamento individual, ele levar o seu efluente sólido, o seu resíduo sólido após um período de fermentação, de armazenamento, levar para uma ética. E está aí uma espécie de uma contradição. Se ele é fermentado no tanque cético, por que ele vai ser colocado a montante das estações? Mas essa é a prática, ele é colocado a montante das estações. Bem, eu vou me reportar aqui a um dos últimos trabalhos do Prozab que teve esse delineamento. Não sei se todos vão conseguir ver, mas eu vou me utilizar para me apoiar tecnicamente. Ele estudou desde a gestão, aproveitamento, desaguamento, tratamento isolado, por exemplo, sistema de zona de raízes, compostagem, e a gente se inseriu, nós nos inserimos, a apresentação que eu vou fazer, ele se insere no contexto da codisposição. Codisposição a montante de ETEs que utilizam um reator USB. Eu não estou falando de ETEs que tenham, por exemplo, a montante lodo ativado, ok? Ele foi um trabalho desenvolvido pela UNB, aqui no Paraná pela FAI, que representou uma delegação de federal, universidades FAI e a Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás, por exemplo, trabalhou bastante com lagoas de estabilização. Eu vou deixar essa discussão para as perguntas, se houver. A gente vai apresentar então a nossa experiência de adicionar lodo de tanque cético a montante de reatores USB.
fazer um breve panorama da caracterização. A caracterização a partir de bibliografia e a caracterização a partir dos trabalhos do PROSAB. O conteúdo de nitrogênio amoniacal, o conteúdo de óleos e graxas, o conteúdo de sólidos ainda voláteis, um conteúdo expressivo de sólidos voláteis, um conteúdo orgânico. Interessante fazer uma análise de DQO de sólido. Por que fazer análise de DQO de lodo? A gente fez análise, o trabalho propôs a caracterização da DQO do lodo, porque o lodo estava sendo incorporado nas estações como substrato, não só como lodo, e admitindo que ele teria ainda uma parcela a ser decomposta. O lodo de tanque cético é um lodo que vem através do caminhão de tanque cético. Então se tomou muito cuidado, pelo menos no caso que eu vou expor para vocês na sequência, de se conhecer a origem desse lodo. Mas a pesquisa do PROSAB, desenvolvida com muitas instituições, ela pressupôs dois tipos de caracterização. Eu só estou mostrando uma delas. A caracterização aleatória, a partir de caminhões de origem não necessariamente conhecida, e uma caracterização a partir de caminhões cuja origem era conhecida. A origem eram residências com 1, 2, 3, 4 anos de lodo armazenado. Então aqui uma breve caracterização para suportar um pouco da nossa conversa. Seguindo, bom, eu já vou para materiais e métodos. Esse trabalho foi conduzido em escala piloto, mas eu considero uma escala piloto de bom porte. Um reator WASB com cerca de 4,5 metros de altura, uma altura representativa, um diâmetro muito próximo a 1 metro, 2.000 e poucos litros, 2 e poucos metros cúbicos, recebendo esgoto com tempo de detenção de 8 horas. Ou seja, esse reator WASB está recebendo esgoto real. Esse reator WASB, é 3 ou 4 aqui, ele recebia esgoto de uma estação da Sanepar, o esgoto era real. Talvez o grande defeito, Nick e colegas, é que a vazão era constante. Um pouquinho diferente, ou muito diferente, Roque, do que acontece na escala real. Você tem variações ao longo do dia, ao longo do ano. De qualquer maneira, a qualidade do esgoto era real, com chuva, sem chuva, com polutogramas reais, só que a vazão era constante. Então, isso é um favorável ao piloto, um desfavorável à extrapolação dos dados. Ela recebia um breve tratamento preliminar com gradeamento, a carapacha com a medição de volumes e de vazões. Ela tinha um estrango incorporado ao trabalho. Com toda essa transpiração do computador ao trabalho real, o Guilherme recebeu seu título de mestre e depois seu título de doutor com esse trabalho. Bom, o delineamento experimental, então, do lodo tanque cético de caminhão conhecido, de origem residencial, levava para um tanque de armazenamento. E esse tanque de armazenamento, na verdade, fazia um pré-adensamento. Eu lembro de caminhão de tanque cético, cada caminhão uma surpresa. Né? Então eu lembro de caminhão que trouxe teores de sólidos muito baixos, e a gente podia comprometer o trabalho. Então esse tanque recebia e armazenava o lodo de tanque cético para um certo período de trabalho, mas promovia um espessamento, depois uma homogeneização e uma distribuição ao longo de 3 reatores WASB iguaizinhos. O 3 era o branco, só recebia esgoto, e os outros 2 recebiam doses, vamos chamar de doses crescentes de lodo de tanque cético. Então a premissa a hipótese é possível tratar lodo de tanque cético com doses, acho que o Roque ensinou essa palavra no começo da apresentação, né? Com doses conhecidas e constantes. Não é um caminhão que vem e descarrega 7, 10, 15 metros cúbicos numa ética de pequeno porte, ocasionando uma carga concentrada com previsível prejuízo na qualidade. Aqui é uma dosagem de 24 horas. Ao dosar 24 horas, você está pressupondo uma estrutura de recepção, homogeneização e transferência. Bom, espero que todos estejam conseguindo enxergar o esgoto tradicional, com DQOs esperadas, teores de sólidos esperados, e o tanque cético. Houve uma simplificação também no projeto, uma padronização no teor de sólidos, porque a gente tinha problemas no bombeamento. Então, o bombeamento do lodo nessa instalação piloto conseguia se desenvolver com qualidade até uns 4.000 miligramas por litro. Então, nós homogeneizamos e dosávamos
com uma concentração conhecida de 4 gramas por litro, por motivos de limitações do piloto. De qualquer maneira, me parece que o interessante seria isso aqui. Se iniciou com cerca de 2% de vazão, ou seja, 2% de lodo de tanque séptico em esgoto, depois se avançou para 4%, depois se avançou para 7,5%. Apesar dessa relação tímida de vazão, a relação de sólidos ascendeu a 40%, quase 45%, ou seja, o conteúdo de sólidos trazido pelo tanque séptico chegou a 45% do teor de sólidos, a carga de sólidos trazido pelo esgoto, e em termos de carga orgânica, por isso a DQO, ascendeu a cerca de 38%. Então isso ocorreu ao longo de cerca de 1 ano, com períodos pelo menos 3 meses para cada fase, para cada dose. Vamos ver os resultados. Então, se observou que para aquelas últimas 2 doses, 3 é o branco, e os outros 2, T1 e T2, eram os reatores que receberam essas doses maiores de 4% e 7%. A conclusão é que, estatisticamente, se assumiu, então, que os reatores não sofreram perdas na qualidade significativas nessas doses testadas. Observando, principalmente, DQO e sólidos. Né? Bom, então, para seguir o trabalho, agora consultando colegas da Sanepar, Rosilete, Baré e o próprio Prozap, vocês vão ver aqui autores como empresas de saneamento, vocês vão ver aqui o Guilherme, que foi o mestrando, e uma coleção de outros autores, o Campos, por exemplo, o professor de São Carlos. Esses vários autores sugeriram várias estruturas de recepção de lodo do tanque séptico, desde lodo com alto conteúdo de óleos e graxas, até estruturas que não esperavam tanto os óleos e graxas assim. Eu posso discutir isso depois com vocês na discussão. Então eu estou apresentando 2 estruturas que vieram da Sanepar, que a gente sugere como estruturas a montante de recepção, homogeneização e transferência. Essas são 2 estruturas fornecidas pela Sanepar para a gente, incorporou-se ao trabalho. Então, uma estrutura circular com tratamento preliminar e transferência com bombeamento. Uma outra estrutura, bom, aquele era a planta, esse era o perfil, e uma outra estrutura que pressupunha 4 células independentes, cada uma com vantagens e desvantagens, sem homogeneização. A gente acredita que a homogeneização é importante, porque senão ocorre um adensamento aqui dentro e você vai transferindo fluido, um líquido, uma água residuária, um lodo com características muito diferentes ao longo do dia, podendo começar com uma alta concentração de sólido, sei lá, 4, 5, 6%, e terminando com quase nada. Então a gente acredita que é importante a homogeneização, mas a vantagem dessa estrutura é que se você recebesse uma carga não conhecida ou tóxica, você podia isolar e não colocar para dentro do sistema. De qualquer maneira, essa é uma proposta de 4 câmaras independentes com transporte por gravidade. Bom, esse produto todo é um pequeno exemplo do que foi apresentado em duas publicações do Prozap. A primeira recebeu o símbolo do Prozap. Para os mais jovens, como disse o professor Kenicaro, toda essa publicação, principalmente essas do Prozap, são disponíveis, são encontradas para fazer download gratuitamente no site do Prozap, que tem uma rotinha de busca desse material. Esse outro livro, eu continuo chamando, Cleverson e colegas do Prozap, eu continuo chamando de Prozap, mas tem muita gente que diz que não foi Prozap, ele teve um outro título, e esse livro está disponível, acho que ainda na ABS, e a Sanepar teria ainda alguns exemplares. Eu não sei se esse material está disponível para download, mas os autores podem disponibilizar para os interessados. Bom, esse é o módulo de tanque séptico que ofereceu para nós um caminhar. Estrutura de recepção, caracterização do resíduo e doses. Então, a partir dessa premissa e de um desafio da Sanepar, a gente também fez um trabalho parecido, talvez um pouquinho mais profundo, com um lixiviado de aterros sanitários. Nós desenvolvemos esse trabalho também com lixiviados reais, de um grande aterro. É importante saber a idade desse aterro, porque eu ouvi recentemente essa expressão, não existe o lixiviado, existe os lixiviados. O lixiviado varia com o clima, com precipitação, varia com a idade do aterro. Esse aterro está entre 8 e 9 anos. Então, os dados que eu for apresentar para vocês é para um aterro
sanitário, bem executado, coletado ao longo do tempo, mas com uma idade de mais ou menos 8 anos. Um aterro mais jovem tem umas características um pouco diferentes, aterros mais velhos, nós temos matéria orgânica muito mais recalcitrante. E os trabalhos foram conduzidos com a ajuda da Sanepar, dentro da Sanepar, utilizando esgoto da Sanepar, quer dizer, esgoto real, né? De novo, com os mesmos defeitos, os pilotos um pouco menores, pilotos com 150 litros, reatores USB. Então, novamente, olha o impacto do descarte do lixiviado, não em lodo ativado, sim em reatores USB. E os dados que eu vou passar para vocês de afluente e efluente são só do reator do asma, sem a incorporação de um pós-tratamento clássico, filtro percolador, químico, ou mesmo lodo ativado, roselete. Mas os trabalhos se limitaram a analisar o contorno, não é, Karina? O contorno foi o reator USB. Bom, a gente aprendeu bastante, esse trabalho está em conclusão também, desenvolvido a nível de mestrado e doutorado, e pelo menos para mim, que achava que conhecia lixiviado, descobri que existem muitas determinações, ensaios e testes que eu não tinha incorporado no meu léxico e vou trazer para vocês. A primeira deles é um ensaio da DQO inerte. Eu vou apresentar o próximo slide, depois retorno. A gente fez até uma brincadeira com o esgoto sanitário, mas em geral você faz uma formulação de glicose com a mesma concentração do lixiviado e em ambiente anaeróbio você vai pegando alíquotas de DQO ao longo do tempo, demoram cerca de 30 dias, e isso revela o que a gente já sabe, que o lixiviado tem uma recalcitrância, que é a distância entre a degradação da glicose e a degradação do lixiviado nas mesmas condições, da ordem de 30% a 40%. A gente fez uma brincadeira com o esgoto para mostrar que o esgoto tem uma recalcitrância sobre essas condições bem pequena, né? A gente podia chamar isso aqui de branco e isso aqui de lixiviado. Então, a primeira determinação que a gente aprendeu, que a Ellen, que está no meio de vocês, e que o Júlio, que está no meio de vocês, aprenderam e transferiram para esse orientador, que na verdade foi orientado por eles. Então, esse é um ensaio em batelada, em garrafa, em laboratório, mas que dá uma boa ideia do efluente que você vai tratar. Um efluente que tem DQO, mas uma DQO com recalcitrância. Isso é importante para a gente não esperar a remoção de 100% dessa matéria orgânica no tratamento biológico, né? Bom, outra coisa... Bom, e essa é a caracterização do nosso problema, né? O problema que essa sigla não é muito usada, mas a Ellen usa, nitrogênio amoniacal. Uma das características dos lixiviados, independente da ideia, é a alta concentração do nitrogênio amoniacal, que para o tratamento anaeróbio é um complicador, né? Mas os lixiviados são extravagantes também, DBO, DQO, sólidos suspensos, são pequenininhos comparados com os esgoto sanitário, mas sólidos dissolvidos, que é essa distância aqui, né? Que é essa distância aqui, sólido dissolvido muito alto, cloreto, consequentemente condutividade e cor. Cor eu não vou falar muito, mas os colegas de Londrina, que trabalharam em paralelo conosco, Fernando Fernandes e colegas, se preocuparam depois com remoção da cor. A gente parou só no reator USB. Eles seguiram com pós-tratamentos, principalmente para pensar em remoção de cor, que é um problema quando se agrega esse efluente escuro. Então a gente destacou nesse slide a amônia, que é um problema que a gente vai voltar a falar. A gente fez caracterização de metais pesados, eu vou ficar devendo, se alguém quiser fazer uma pergunta eu já fico devendo. A gente está concluindo uma pesquisa de 2 anos, a gente se preocupou também com o lodo, a gente não se preocupou só com a fase líquida, a gente está se perguntando o que acontece com esses metais que não atrapalharam necessariamente o tratamento, o que acontece com eles com o manto de lodo. O manto de lodo é um agente duplo triplo, né? Ele é um agente que faz a filtração do esgoto, mas é um insumo importante para a agricultura. E a pergunta que a gente não se fez lá no nodo de tanque cético, mas que a gente está se fazendo aqui no tratamento, na codisposição com lixiviado, é se essa codisposição não impacta o efluente líquido, mas qual é o impacto que ela causa no lodo e se ela inviabiliza o uso agrícola. A gente está processando, não é? Infelizmente a gente não conseguiu trazer, a gente está processando dados de 2 anos, tem que ser pesquisa de mais longo prazo. Eu vou deixar essa dúvida, não vou deixar a resposta, mas vou deixar essa inquietação. Essa hipótese não foi respondida. Isso, a apresentação dos metais pesados. O metal pesado se acumula no lodo e ao se acumular inviabiliza o uso agrícola.
Bom, o que chamou a atenção para a gente, isso aqui é um ensaio de vários ensaios de caracterização, foi o ferro que apresentou bastante elevado frente aos demais metais. Bom, outra coisa que a gente praticou é, enquanto os pilotos estavam arrancando, eles estavam em construção, a gente resolveu brincar, resolveu experimentar em reator de bancada, de batelada, em laboratório, que pode dar respostas bem rápidas para a gente. Né? Ensaios muito parecidos com atividade metanogênica, né? Muito parecidos. Você tem um frasco de reação e, através da produção de metano, você tem uma ideia da resposta de misturas substrato-lodo diferentes. Tornando isso aqui um pouquinho mais claro, a gente trabalhou em frascos de 0 a 15%, de 0 a 20%, para experimentar preliminarmente qual seria essa dose limite que você perceberia um grande prejuízo à decomposição biológica. Esse é o que está por trás do ensaio, do exercício. E aqui dois gráficos que retratam aquele experimento. O que fica claro é que à medida que você vai adicionando mais de 0 a 15%, de 0 a 20%, você vai adicionando mais lodo de fossa cética, lixiviado como substrato em substituição ao esgoto, você começa a ter um prejuízo com ensaios longos, né? Ele não é um ensaio de atividade metanogênica, é um ensaio de degradabilidade, mas tem o aparato muito parecido com o aparato da atividade metanogênica. Então a gente percebe, reitera o que a literatura fala, já a literatura sugere prudência até a partir dos 10% de dose. Mas a gente está ensaiando agora em escalas pilotos. Esse slide é uma continuação do anterior, então, mostrando a diminuição da produção do gás à medida que a gente aumenta a dose de lixiviado. Uma hipótese esperada. Bom, aqui tem uma espécie de discussão da literatura, vários colegas ao longo do Brasil e fora do Brasil. Então eu vou, por exemplo, ler para vocês. Santos também experimentou, não sei se Santos foi na Federal de Pernambuco, mas não importa, foi na Universidade Brasileira. Então até 2,5% de dosagem não identificou efeitos adversos, de 2,5% a 5% foram observados efeitos adversos e 10% marcantes, ou seja, a produção de gás, por exemplo, caindo significativamente. Bom, a gente está incorporando, eu também estou aprendendo, estamos importando trabalhos do pessoal que caracteriza águas naturais, águas com substâncias úmicas, fúlvicas. Estamos incorporando espectrofotometria mais espectroscopia de fluorescência. E resultando gráficos com esse aspecto aqui, em que você observa nessa emissão desse comprimento de onda de substâncias lábeis e de substâncias recalcitrantes nessa região aqui. Caracterização antes e depois de agregação do chorume, para várias concentrações. Deixe-me passar para o próximo slide, eu já retorno. 0, 1, 5, 10, 15%. Então, o que a gente está tentando responder através de ensaios um pouco mais sofisticados, com a ajuda da bioquímica, nós estamos diluindo o esgoto, que é uma premissa inicial. Quando você coloca lixiviado para o esgoto, você está diluindo ou você está transformando esse lixiviado devido à recalcitrância? Bom, talvez a gente possa começar a afirmar que a gente está degradando, a gente está transformando, o que é importante. Então, a matéria lábil está desaparecendo, quanto mais vermelho, maior intenso o pico, e a matéria refratária está se modificando e diminuindo o pico. Ela pode estar se mobilizando para lábil ou está se modificando para mais lábil, não tão refratário. Então, esse jogo de colorações, esses gráficos, mostram que você está transformando a matéria orgânica, o que pode deixar a gente um pouco mais seguro. Bom, o que eu falei estava na sequência. Bom, e finalmente, quase finalmente, os trabalhos com essa turminha aqui, que eu posso esquecer de lembrar, do Júlio, da Ellen e dos demais bolsistas, o próximo trabalho. Então começamos em bancada, em laboratório, fomos para pilotos com cerca de 150 litros, um asma de 150 litros, com mais ou menos 2 metros de altura, recebendo esgoto real e recebendo o lixiviado. O lixiviado trazido de aterro sanitário, aquele que eu mostrei para vocês, do aterro sanitário da região metropolitana de Curitiba,
Um pequeno defeito, não dá para evitar, não dá para trazer lixiviado todo dia. Esse lixiviado fica um certo tempo armazenado nesse tanque fechado, ele sofre um pouco de degradação, então a gente faz monitoramento constante, mas é bom lembrar que a gente não está usando o lixiviado fresco todos os dias por limitações óbvias. Já o esgoto, sim, o esgoto vem da estação gravidade e a gente experimentou ao longo do tempo, então essas porcentagens que vocês habilidade aqui, os detalhes. Essas porcentagens que vocês já viram, de 2% a 10%. Agora, em escala piloto. Um bom tempo de operação para cada fase. Nós estamos concluindo a fase última com 10%, que a gente acredita que seja o limiar dessa dose que a gente está insinuando seria uma dose limitante. A literatura também disse isso. Bom, o importante é, apesar de a gente colocar doses crescentes de lixiviado, veja que a gente não está aumentando a carga orgânica substancialmente. Para um reator WASB, não é, Kenicário e colegas, 2 kg de DQO por metro cúbico por dia é tradicional. Não esqueçam que esses reatores têm a vantagem de trabalhar perto da carga que a gente considera de projeto, 8 horas aqui para o sul do Brasil. O importante é chamar a atenção que esse piloto aqui, tirei a carteira para pilotar. O importante é o acréscimo da carga de nitrogênio, né? Carga de nitrogênio, que pode ser o impactante no processo. Bom, então, o que é que a gente observou ao longo desse tempo? Do reator só com esgoto, depois com 2%, com 5%, com 10%. O lixiviado traz uma certa alcalinidade, o sistema produz uma certa alcalinidade, o que parece interessante, comparado com a acidez volátil. Né? A acidez volátil cresce um pouco, mas a relação, vejam números aqui, 100, 200, 1000, então a relação alcalinidade ácido graxo não foi afetada, ou seja, nós temos bastante alcalinidade para essa carga que a gente está colocando. Por favor, segurança. Do professor e não o meu. Ela me falou 5 minutos. Eu estou nos últimos 5 minutos. Significa que eu não posso pedir um minutinho, mas tá bom. Em termos de carga orgânica, a gente nota que a partir do 0%, à medida que a gente vai agregando, vocês reconhecem aqui o box plot, à medida que a gente foi agregando maior concentração, maior dosagem de lixiviado, você tem uma perda de qualidade. A DBO aqui subiu bastante. Esse dado aqui dá para ser consolidado, não esqueçam que os dados, quando eu trouxe aqui, eles foram processados por cerca de 70 dias, a gente já tem quase 2 meses a mais de operação. Bom, de qualquer maneira, fica notório que parece que a partir dos 10% seria uma dose não recomendada a mais para reatores USB. Se vocês ficaram preocupados com essa DQO, tudo bem, só que não esqueçam que a gente está falando de ainda um pós-tratamento. Pode ser um filtro percolador, por exemplo. Então é uma matéria orgânica um pouco mais recalcitrante, mas seguramente vai abater esse valor. Bom, acho que isso que está aí eu já mostrei. O importante é o aumento da carga do nitrogênio e também fizemos esses ensaios de fluorescência com as mesmas expectativas no efluente desse reator piloto. Novamente, você observa que o lábio se transformou, se degradou, e o refratário está diminuindo de intensidade, revelando um tratamento. Né? Então, o refratário é refratário, mas diminuiu a intensidade dos picos, né? E parte dele provavelmente migrou para lábio, ou se transformou. Isso aqui já foi rodado. E, finalmente, os últimos 3 slides foram colocados pelo Júlio. O Júlio fez um trabalho conosco de remoção da amônia. Apesar do que o Kenicário disse, essa concentração muito elevada de amônia prejudica o tratamento. A gente fez stripping. Uma colega disse recentemente, eu não sou a favor do stripping, talvez a Karina e a Cátia Gutierrez, quando forem trabalhar sobre ACV, vão dizer que essas emissões não são legais. Mas, de qualquer maneira, a gente praticou a diminuição do nitrogênio a montante
para ver se isso é relevante. Ou seja, a hipótese seria a seguinte: se a gente diminuir o nitrogênio na entrada, através de alguma prática, ou de adsorção, que poderia ser interessante, né, levar esse nitrogênio não para a atmosfera, né, essa amônia não para a atmosfera, mas de alguma rota que pudesse levar para a agricultura, enfim, a remoção da amônia pressupõe uma dosagem maior de lixiviado, poderia ser interessante. Bom, então, a partir do ensaio da atividade metanogênica e alguns ensaios de toxicidade que o Júlio fez, parece-me que isso ocorreu. Então, a gente analisou o lodo agora, estou terminando analisando amônia e lodo. A atividade metanogênica tinha um certo valor e, após a codisposição, eu não tenho claro quanto tempo, não foram alguma coisa como 100 dias, Júlio, acredito, você nota uma perda de atividade metanogênica na codisposição, em trabalhos de laboratório. Então, o Júlio fez todo um aparato experimental com stripping, variando o pH, variando a energia mecânica, o stripping mecânico, e não agregando nada, não mexendo o pH, nem agitando. Bom, e o que a gente percebeu foi o seguinte: a biodegradabilidade, aquele ensaio que eu já mostrei anteriormente, à medida que a gente foi colocando mais lixiviado, a biodegradabilidade caiu. Aqui eu meço a biodegradabilidade, só lembrando a produção de metano. Agora, com o lixiviado pré-tratado, ou seja, ele baixou, nós baixamos a concentração de amônia de 2.000, 3.000, 1.900 para 500. Vejam que a biodegradabilidade se recuperou, insinuando que a remoção a montante de nitrogênio poderia ser interessante. Você poderia dosar mais do que 10%, talvez. E talvez parte da perda da biodegradabilidade fosse atribuído ao amônia. Eu acho que esse gráfico diz a mesma coisa. Essa última coletânea de informação nossa, dos colegas de Londrina, estão publicadas nessa publicação, estão publicadas nesse material, disponíveis nesse site da Sanepar. Estou lembrando que essa última coleção de trabalhos foi financiada pela Sanepar e a Fundação Local de Pesquisa, a nossa Fundação Araucária, e esse livrinho amarelo, destinado somente ao lixiviado, está disponível no site da Sanepar. Acho que seria isso. Professor Roque, obrigado. Muito obrigado, professor Miguel, pela brilhante palestra, muito interessante em todos os aspectos. Agora, então, acho que a dinâmica é a segunda palestra direta, né? Eu convido, então, ao engenheiro Eduardo Pegorino, da Sanepar, com pouca idade ainda, mas vasta experiência em operação de IET. E essa é a escola mais importante, onde as coisas acontecem efetivamente no dia a dia. Né? Por favor, Pegorino. Obrigado, professor Roque. Bom dia a todos, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quando o Gustavo me fez a solicitação, né, convidou para fazer a apresentação, ele queria que eu falasse sobre mitos e verdades, né, do esgoto, fatos da operação, do projeto à operação. Eu me senti um pouco muito mitológico e tentei puxar para a minha realidade, né? Então, abordando esse tema, o tema das águas parasitárias, das águas de chuva, da diluição e do esgoto não doméstico em redes, procurei fazer um apanhado do que a experiência operacional aqui na região metropolitana de Curitiba, a qual eu fiz parte durante quase 11 anos, do que isso, qual o impacto desses processos no tratamento de esgoto, no sistema de esgotamento sanitário. Eu entrei na operação de esgoto, o Gustavo falou que eu podia contar um pouquinho da história. Eu entrei na operação de esgoto, pode ser que eu exceda um pouquinho o tempo também, tá? Mas já que o professor Miguel pôde, né? Então vamos tentar. Eu não quero ficar falando sozinho e o pessoal ir almoçar. Quando eu entrei na operação de esgoto em 2006, o nosso gerente metropolitano na época é o Gerard, ele estava por aqui, e o gerente da unidade aqui em Curitiba, existe uma unidade específica de tratamento de esgoto dentro da Sanepar. E o nosso gerente trouxe dois desafios. O primeiro, que era uma crise que se vivia na época, que era a disposição do lodo, comprometendo o tratamento de esgoto.
E nós procuramos, junto com a equipe, né, estruturar a unidade para atender isso. Continua sendo um desafio até hoje, mas que vem se estruturando e ganhando processos, até como vamos apresentar mais tarde em outro painel. O outro desafio, eu confesso que eu não tive muita habilidade para tentar resolver, e ele foi ganhando mais corpo, que era justamente o problema da relação com as regionais. Aqui na região metropolitana de Curitiba nós temos unidades que operam, fazem operação e manutenção de rede, como a gente classifica, trabalha, e a unidade de operação de elevatórios e de esgoto. Mas ali por 2000, a parte de esgoto não doméstico teve uma relação um trabalho bem intenso, diversas pessoas participaram desse trabalho, já estava em andamento até antes de 2006, por problemas que foram se identificando de qualidade do tratamento de esgoto, efetivamente por causa dessas questões, desses lançamentos, regulares ou irregulares. E das águas parasitárias, um avanço bastante grande, uma cooperação bastante grande, que ainda vem sendo desenvolvido, tem um longo caminho a ser percorrido, começou a trabalhar com a criação de uma estrutura dentro da unidade de esgoto para trabalhar com um ecossistema de coleta e fazer essa relação. Então tem toda uma equipe. O que eu quero chegar com isso é que essa apresentação, na verdade, ela é um conjunto de apresentações, de trabalhos desenvolvidos por diversas pessoas, que na verdade eu só estou fazendo a apresentação, e em muitos casos talvez nem seja o mérito meu para isso. Bom, o contexto que a gente procura abordar, o contexto do sistema de esgotamento na região, e como essas vazões parasitárias impactam no CESO, que nós fomos observando, contribuindo esse grupo de trabalho todo da unidade, e esgoto não doméstico. E algumas considerações ao final. O contexto que a gente está falando é a região metropolitana de Curitiba, entre o litoral e o interior, essa região que faz divisa com o estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina, 23 municípios, aproximadamente 3 milhões de pessoas, 148 milhões de metros cúbicos de esgoto tratado no ano, 92 elevatórias, 27 estações de tratamento de esgoto. Pode ser que esses números não estejam bem corretos, porque quando a gente está na operação, a cada dia eles podem ser maiores ou menores. Algumas elevatórias podem ter sido desativadas, outras entrado em operação. Responsável pela remoção de 82 mil quilos de DQO, uma eficiência média de 80%. São estações de diferentes portes, nós temos estações com mais de 1000 litros por segundo e estações de 4, 5 litros por segundo, operando nessa região conforme os municípios. E também diferentes realidades. Então nós temos sistemas de esgotamento de pequeno porte, sistemas de esgotamento de maior porte, integração, relevo e características da bacia de coleta, do sistema de coleta, que interferem na qualidade do esgoto. Assim como as características locais, né, nós também temos diferentes processos de tratamento de esgoto. Duas dessas estações são totalmente aeróbias, uma mais recente, a de Belém, a mais tradicional, mais antiga, primeira de Curitiba, efetivamente, com filosofia de tratamento aeróbio. Todas as outras estações têm, em alguma etapa, na primeira etapa, processos anaeróbios, seguidos de processos aeróbios ou processos físico-químicos, ou apenas estações, apenas os reatores como processo. Isso é importante porque o impacto também dos esgotos não domésticos e da água parasitária das estações tem um comportamento, embora a lógica seja a mesma, tem um comportamento um pouco diferente. Bom, entrando mais diretamente na questão de vazões de águas parasitárias e numa relação entre concepção e operação, quando a gente está fazendo a concepção de um sistema de esgotamento sanitário, normalmente a gente usa esses parâmetros e chegamos numa vazão média. Vazão doméstica, vazão de infiltração e algumas características que tem o sistema de esgotamento, como vazão industrial e outros estabelecimentos, que também vão compor a vazão do sistema, quando a gente conhece eles. E consideramos como vazão doméstica aquelas que estão na literatura como referência de vazão doméstica. O que acontece, pegando emprestado alguns dados do professor Cherichar, o que acontece na prática depois é um pouquinho diferente. Isso aqui é a variação da vazão média
esgoto sanitário em uma estação a partir da operação. Então, o fato que a gente observa é que a sazonalidade e outras, a evolução do sistema de esgotamento, que é dinâmico, ele não fica restrito à condição em que nós implantamos, executamos. A própria execução já não é exatamente como o projeto previu. E isso acaba interferindo tanto na parte de esgoto não doméstico, quanto na parte de águas parasitárias. A evolução do sistema, o sistema é dinâmico, ele é um organismo, podemos dizer, vivo, que ele vai se degradando e também vai sofrendo as interferências do usuário e do próprio operador do sistema. Então, o que de fato acontece na prática é que, assim como no passado a gente costumava colocar, quando ia falar de lodo, que o fluxo da estação segue o fluxo da fase líquida, e na fase sólida vinha uma interrogação ou um caminhãozinho com destino final adequado, na operação a gente convive com essa situação. Que depois do projeto, na prática a gente fica com a bomba na mão de como se comportar com o sistema. Nós concebemos o sistema como separador, em geral, que é essa linha azul, pegando emprestado esses dados que foram gerados lá, medição de vazão num trecho de rede. Então nós projetamos nessa situação. Só que, na prática, quando nós temos um evento de chuva, esse sistema passa a ser combinado. Essa é a realidade que acontece na prática e que nós temos que ir resolvendo. Então, nós temos a partir disso uma série de consequências que são de rede, que causam os prejuízos para o empresariamento, com os refluxos, com os danos ambientais, com a necessidade de ressarcimento do cliente, com esses problemas, e também os problemas no processo de tratamento de esgoto, né? Que muitas vezes, esse é outro trabalho desse grupo, né? Uma correlação entre pluviosidade, em vez de medição de vazão, é a medição de condutividade elétrica do esgoto num ponto, né, na rede coletora, e o efeito da pluviosidade sobre ele. Então aqui a gente consegue perceber que, diferente desse gráfico em que a pluviosidade aumenta a vazão, a chuva aqui diminui a condutividade elétrica. E a gente consegue perceber um dos principais impactos para o operador de esgoto e para a operação de redes também, das águas parasitárias em rede. Após um evento de pluviosidade, essa linha de cima é a linha normal do esgoto, condutividade elétrica normal do esgoto, né? a padrão do esgoto, que seguiriam esses gráficos com a oscilação diária, cada um desses é um dia. Então você vê que tem uma oscilação mais ou menos baseada no que é a curva teórica do sistema de esgotamento, né? Da vazão de uma estação de tratamento de esgoto. Mas quando você tem um evento de pluviosidade, uma chuva, você tem não apenas um momento inicial, mas você tem, dependendo da região, dependendo da bacia, dependendo do sistema, vários dias em que o sistema está comprometido, está influenciado por essa vazão parasitária. Por isso que o sistema acaba se comportando em muitos casos como combinado. E aí você tem a falta de capacidade da rede de esgotar o efluente, propriamente dito, mas você também tem um reflexo. Assim como a condutividade elétrica que vai subindo, você tem respaldo legal de que nesses dias de pluviosidade, você tem uma vazão excessiva na estação. E essa vazão, a estação não é projetada para receber. Você tem impacto sobre isso, como o professor Roque falou, né? O primeiro impacto é se você tratar dessa vazão, é perder o lodo. Um impacto imediato muito maior e comprometer a capacidade de tratamento ao longo dos próximos dias. Porque sem lodo não existe tratamento de esgoto nas estações convencionais, né? Então nós convivemos com a realidade de que o esgoto vem retomando as características de esgoto sanitário, mas a vazão ainda é superior à capacidade da estação. E aí nós temos que gerenciar isso. Então, quais são as principais dificuldades relacionadas à rede coletora que nós enfrentamos no dia a dia? Volumes excedentes por períodos prolongados, não é apenas aquele período de pico em que choveu e a estação está com a capacidade acima, muitas vezes, e principalmente nas estações de grande porte, isso se prolonga por dias até você restabelecer a condição normal.
Isso muitas vezes não é enxergado quando você está com uma estação, um sistema de esgotamento sendo iniciado. Foi recém-implantado e você está com folga, com ociosidade na estação. Mas, à medida que o sistema, que o setor de esgotamento sanitário no Brasil vai evoluindo, a realidade que a gente passou a conviver é que as estações, em muitos locais, deixaram de ser implantadas para serem ampliadas. Ou seja, nós estamos chegando no limite de capacidade das unidades existentes. E quando nós dimensionamos as estações, nós prevemos os picos de vazão, mais ou menos como aquela curva de vazão que nós identificamos ali com o tempo seco, mas nós chegamos à situação de que, por vários dias, a vazão pode ser superior à capacidade de tratamento. E a qualidade desse efluente vai ganhando características de retomada. No primeiro momento, nós vamos ver um gráfico mais para frente, você pode ter situações em que a qualidade do esgoto que chega à estação é até mesmo compatível com o lançamento direto. Mas ao longo do tempo, essas concentrações vão novamente aumentando. Um outro problema muito grave que nós temos é que, junto com essas águas parasitárias, que podem ter origem nas ligações de esgoto e na própria rede, nós temos uma série de resíduos. Materiais que não deveriam chegar às estações de tratamento de esgoto, que não passem por uma ligação predial convencional e que acabam chegando e que comprometem muito a confiabilidade do sistema, os equipamentos que fazem a operação do sistema. E também a situação de efluentes não domésticos. Bom, o fato é que a gente, como eu coloquei agora há pouco, a gente tem que começar a perceber, e é a evolução do sistema, que o sistema ele é dinâmico. E ele sofre uma influência direta, a operação dele tem uma influência direta sobre o tratamento do esgoto. E que esse sistema dinâmico, nós projetamos ele dessa forma, mas que ao longo do tempo de operação dele, vão surgindo ligações que não estavam previstas. As redes têm um uso diferente do previsto. A conscientização da população, isso tem muito a ver também com a região onde o sistema está implantado, que diversas falhas ocorrem durante a execução dessa rede, que o sistema sofre um desgaste natural, ele tem uma vida útil e ele precisa ser reparado para que essas situações possam ser amenizadas. Então ele é um sistema dinâmico e que precisa evoluir, que precisa ser bem gestionado e controlado para você poder chegar na estação de tratamento de esgoto e garantir que o corpo receptor receba o efluente conforme a sua capacidade que está previsto na legislação, assim como evitar que esses efluentes sejam perdidos ao longo do sistema. Então, os problemas clássicos em rede coletora e os problemas que a gente vivencia nas estações. O primeiro fato é a capacidade hidráulica. Vários processos dentro das estações, eles são hidráulicos, eles são físicos. Então, se você submeter essa estação acima da capacidade dela, você vai ter reflexos que vão comprometer a qualidade do sistema, a qualidade do que está sendo lançado e também os lançamentos futuros. E a outra situação é a diluição. Se nós pretendemos ou vislumbramos a transformação das hélices em unidades que possam responder, que possam sustentáveis, que possam ter retorno a partir da sua operação, nós temos um impacto muito grande desses fenômenos sobre a produção de gás. E se essa produção de gás ela estiver diretamente associada à operação de um sistema de secagem de lodo, por exemplo, são custos a mais que você vai ter durante o período em que o gás não vai ser produzido. Comparação, o efeito da diluição no afluente das estações. Essa é uma estação de grande porte aqui da região de Curitiba, em que você observa claramente a flutuação em função da pluviometria. E você chega a ter casos em que a estação recebe uma DBO, muitas vezes próximo do padrão de lançamento. Nesse caso, 90 mg por litro é o padrão de lançamento dessa estação. E em diversos momentos, ao longo de um ano, isso acontece. Confiabilidade. Essas são situações que ocorrem na operação de esgoto. Esses resíduos que chegam, eles podem comprometer as bombas, podem comprometer o sistema de coleta.
podem comprometer a qualidade do resíduo que a gente pretende ser destinado de forma sustentável, como o lodo de esgoto, por exemplo, os resíduos que chegam, que são arrastados pelas redes, e a própria formação de resíduos, demandando um custo ou situações que não foram previstas em projeto e que acarretam a necessidade de adaptação da operação para a remoção. Por exemplo, retirada de escuma, quantidade de escuma, frequência de retirada de escuma, manejo dessa escuma na estação e destino dela. Sobre os reatores, o ASB, muito importante a condição hidráulica, esses resíduos comprometem a distribuição dos reatores e seguramente vão comprometer a equalização do afluente dentro dos reatores e, consequentemente, a eficiência do processo de tratamento. Reflexo disso sobre o pós-tratamento, reflexo disso sobre o lançamento de efluentes. Bom, também peguei emprestado esse slide de uma apresentação do professor Chernyshov. Aqui existem vários documentos utilizados que relatam a importância de diversos fatores na concepção dos sistemas de esgotamento, no projeto, na decisão do processo de tratamento e também na concepção do sistema. E, dando uma olhadinha, você vê diversos fatores e, quando a gente coloca a avaliação de vazão aplicada, ele aparece em quinto, junto com outros, como a eficiência do sistema, requisitos químicos, requisitos de outros recursos. Ou seja, se nós temos uma realidade que nós mostramos lá atrás, que nós estamos fazendo o projeto, claro, pensando nos requisitos, nas restrições ambientais que esse efluente precisa ter, que é o principal, mas se nós já temos a ciência de que o sistema nós precisamos preparar o sistema, em muitos casos, para receber essa variação de vazão. Então, nos nossos projetos, nós precisamos fazer com que este fator, ele tenha, em função da avaliação local, ele tenha um fator de mais peso, para dar conforto e confiabilidade para o operador na operação do sistema. E a outra questão que também é extremamente importante, nós precisamos de melhorias na parte de projeto, mas também nós precisamos assumir a nossa responsabilidade enquanto operadores sobre o sistema de coleta. Então nós precisamos operar efetivamente o sistema de coleta de esgoto, tomando ações sobre a conscientização do usuário, do cliente, fiscalização mais assertiva sobre as obras, vistorias constantes, frequentes, programadas sobre a rede coletora, buscando encontrar os defeitos que ela tem, que vão surgindo à medida que a vida útil do sistema vai avançando e que precisam ser corrigidos. Medição no sistema, medições de vazão ao longo do sistema de coleta, para você poder priorizar intervenções, e vistorias nas ligações. Esses dois sentidos, nós trabalharmos melhor as considerações no projeto para preparar as estações para determinadas situações, o que vai envolver custos, e assumir a responsabilidade. Esse é o trabalho que vem sendo feito por essa área, que vem iniciando nessa área que foi criada dentro da gerência de esgoto da região metropolitana. Dar suporte para as unidades de operação de rede, para fazer uma intervenção mais assertiva, corrigindo efetivamente os problemas que isso gera no sistema como um todo e na estação de tratamento de esgoto. Bom, voltando um pouquinho agora, como é que está meu tempo? Voltando agora um pouco para esgoto não doméstico, a segunda questão relacionada, então eu vou estourar, mas não vai ser muito. Voltando à questão para esgoto não doméstico. Atualmente não, isso é questão de 1 ano e meio atrás, nós tínhamos aproximadamente 3.800 ligações de esgoto não doméstico na região metropolitana de Curitiba. Ligações diretas na rede coletora. E aproximadamente 260 empresas cadastradas que faziam uso de caminhões de sucção para descarregar seus efluentes numa estação de tratamento de esgoto mesmo. Eu fiz questão de separar essa questão aqui, porque em muitos casos, e isso acontecia com a gente no passado, a gente autoriza as empresas que a gente chama de limpa-fossa, que são os caminhões de sucção, as empresas que têm os caminhões de sucção, para fazer as descargas na rede.
E, em muitos casos, a gente não faz a fiscalização ou não percebe que essas empresas também estão fazendo. A ideia era que elas fizessem descarga de esgoto das fossas domésticas, né? E elas acabam fazendo as descargas de fossas ou de efluentes de empresas. Então, esse é um quesito importante, porque vai afetar a estação diretamente lá e pontualmente diretamente na estação. Então, são os efluentes que apresentam características físico-químicas, volumes e temperaturas diferentes do esgoto doméstico. Então, elas vão muito além do que ligações industriais. Além das ligações industriais em geral, indústrias químicas, indústrias de alimentos e outros grupos, nós temos galvanoplastias com metais pesados, nós temos hospitais e clínicas com problemas sanitários, nós temos lavanderias. Nós tivemos, durante esse período que eu tive na operação, 2 eventos bem claros de problemas em estações de tratamento de esgoto, reatores UASB, em função de descargas que conseguimos localizar a partir de lavanderias. Postos de combustíveis, oficinas, lavacar, existe uma grande quantidade de lavacar. Então, se nós estamos preocupados com fósforo, com surfactantes, são grandes usuários e estão espalhados pela cidade. Gráficas, restaurantes com impactos diretos sobre a rede, gordura, matadouros, açougues, curtumes e outros processos. Assim como a rede coletora, é importante a gente frisar que, assim como o problema de águas pluviais, quando a gente faz o projeto do sistema de esgotamento sanitário, a gente pega um extrato da situação de efluentes não domésticos que ocorrem nessa. Isso já está bem consolidado dentro da Sanepar, a análise dos grandes contribuidores, dos grandes clientes, grandes consumidores, né? Mas ele é um sistema dinâmico e muitas outras ligações regulares ou irregulares vão aparecer ao longo do tempo. E normalmente são essas as que nos dão problema, as irregulares. E a dificuldade de você detectar elas é muito grande. Bom, além do problema nas estações de tratamento de esgoto, nós temos outros problemas relacionados com esgotos não domésticos. Riscos à saúde dos operadores, né? Doenças verminosas, utensílios perfurantes, cortantes, efluente de clínicas e hospitais, inflamabilidade, explosão, principalmente relacionado a combustíveis, incrustações e obstruções de rede, volatilização de gases tóxicos, corrosão das instalações do sistema de esgotamento sanitário. Problema claro de obstrução. O professor Chinicharo falou há pouco sobre a questão do papel higiênico. Nós tivemos uma situação que o papel higiênico não foi problema na estação. Era uma multinacional que tinha como regra da matriz, norma da matriz, que padrão de qualidade, que não poderia haver coleta, o papel higiênico deveria ser lançado na rede, não poderia haver coleta de papel higiênico. Mas tivemos uma série de problemas na ligação, decorrente desse lançamento em rede. E os problemas operacionais. A Sanepar começou a trabalhar com esgoto não doméstico mais ou menos em 1999, houve uma iniciativa no norte do estado com relação ao programa de despoluição ambiental, vistoria de ligações. Depois foi criado um grupo no antigo GECIP, Grupo Específico de Consultoria, Intercâmbio e Pesquisa, que se chegou a um trabalho e foi de fato implantado inicialmente aqui na região metropolitana de Curitiba em função de problemas que se observou de qualidade numa estação de tratamento de esgoto, impactado pelo lançamento disso, né? Um dos impactos relacionados nessa equipe de trabalho que desenvolveu os primeiros documentos lá atrás, no início dos anos 2000, foi o risco da gente comprometer a alternativa de destinação final de lodo, que na Sanepar sempre foi priorizada a destinação a grego, especialmente aqui na região metropolitana de Curitiba, porque durante um bom tempo não havia disponibilidade de aterros para receber lodo. Então, o recebimento de efluentes não domésticos ele pode ter um impacto significativo sobre a sustentabilidade da destinação dos resíduos que a gente tem como consequência do processo de tratamento.
seja pela contaminação química, como por exemplo por metais pesados, ou por lixo, material inerte que não é de interesse se aplicar na agricultura. Mas e nos processos de tratamento de esgoto? Nós temos resíduos comprometendo equipamentos ou dispositivos, né, como a atação de grades, provocando extravasamento em rede de esgoto. Acho que mais uns 5 minutos. Escuma, comprometendo a operação, complicando a remoção, o destino. Espuma. Nossos sistemas em geral não são preparados para remover esses surfactantes, esses compostos que geram espuma, e isso acaba impactando sobre o visual do corpo receptor. É comum os nossos processos terem, os nossos lançamentos terem que ser adaptados para evitar a formação de espuma. O aumento da carga orgânica, que até determinado ponto pode ser visto como um custo, mas também pode ser uma receita, dependendo da forma como a empresa de saneamento vai fazer a gestão dos seus esgotos domésticos. Essa carga, além da carga usual doméstica, ela pode ser cobrada para ser tratada, mas as estações de tratamento de esgoto precisam ser preparadas para receber isso. E compostos e elementos tóxicos que podem comprometer o sistema. Então é necessário você proteger o sistema com relação a esses compostos. Eu trouxe aqui um caso de uma estação de tratamento de esgoto nossa, que a gente identificou um problema diretamente causado pelo lançamento não doméstico, mas que tivemos um longo período até conseguir identificar efetivamente a causa. Essa estação, uma estação com reator UASB, que vinha com uma característica de esgoto afluente típica, uma estação de 70 ou 80 litros por segundo, com uma faixa de DQO entre 400 e 700, usual, e que vinha apresentando eficiência satisfatória. E, de repente, ela teve a sua eficiência comprometida. Padrão de qualidade, atendimento a padrão de lançamento comprometido. E a gente não conseguia identificar a causa. Excesso de lodo, vai se buscando causa, fluidização de lodo dentro do reator. E essas descargas, elas foram causadas por uma lavanderia industrial, mas a questão é como você chegar na identificação. Porque as descargas eram pontuais e usualmente realizadas nos finais de semana e fora do horário usual de expediente. Uma estação que tinha operação apenas durante o horário comercial. Então, como que você identifica isso? Elas aconteciam usualmente antes do operador aparecer. A gente só conseguiu perceber isso porque os lançamentos começaram a se intensificar. E a forma de identificação disso foi pelo visual e pela análise de pH, que começamos a identificar pH acima de 8, acima de 9, acima de 10 em determinadas vezes. E começamos a fazer batidas para conseguir identificar a origem disso. Mas um sistema estabelecido, como é que você faz a identificação? Se for uma empresa cadastrada, você pega a relação de empresas que estão dentro do cadastro e vai atrás delas, procura identificar. Mas aí, esse é o primeiro passo, mas aí você não identifica irregularidades. Cada pontinho vermelho desses, que provavelmente vocês não estão conseguindo enxergar, mas eles estão ali, representa uma ligação não doméstica na rede, nessa bacia, nesse sistema de esgotamento. Então a gente só vai conseguir identificar, a gente precisa de um longo tempo. Caracterização, a gente precisa primeiro caracterizar o efluente que está chegando na estação, alguma característica que permita classificar a tipologia, procurar nos diversos setores do sistema de coleta, aonde existem vestígios de algo semelhante, para você conseguir identificar a ligação e comprovar que é ela. Numa situação usual, isso aqui demora meses, porque as descargas, voltam a insistir, elas são pontuais, mas os reflexos dela são contínuos, não são momentâneos. Bom, como é que você faz? Qual é a proatividade que nós temos dentro desse sistema para tentar corrigir isso? É a gestão dos efluentes não domésticos. Então, a partir lá dos trabalhos de 2002, 2004,
criaram-se grupos de trabalho para tentar instituir uma metodologia, um roteiro de trabalho para você padronizar o recebimento do esgoto não doméstico, limitar a características que possam ser atendidas e regular o sistema, permitindo inclusive que você aplique sanções caso sejam identificados os problemas. Vou passar a ti, depois quem quiser ver, tem a sequência, o fluxo do processo que esse grupo identificou e que é o procedimento atual no sistema. Chegando às considerações finais, então, o que a gente precisa considerar, voltando, esse sistema é um sistema dinâmico. Ele está diretamente relacionado com o usuário, o poder concedente, as diversas atividades do poder concedente, diretamente relacionado com a drenagem urbana, com o uso da rede pelo cliente, pelo poder concedente. Ele é um sistema dinâmico e opera de forma integrada. Ele precisa ser trabalhado de forma integrada para a gente controlar esses problemas e evitar que eles sejam sentidos, como nós vimos agora há pouco, na rede coletora. Os usos e o desgaste da rede têm um impacto direto sobre a concepção e a operação do tratamento de esgoto. Nós precisamos nos atualizar para assumir essas funções e encontrar soluções para esses problemas. E é necessário avançar na gestão e operação do sistema, seja proativamente sobre os volumes, sobre o controle de recebimento dos efluentes domésticos, para assegurar que o que chegue na estação seja efetivamente aquilo que estava previsto no projeto, se assegurando os resultados previstos. Obrigadíssimo, Pegorini, excelente trabalho também, assim, muito prático, muito técnico. Portanto, partamos para o debate. Na Alemanha se utiliza muito identificação do lodo, dessa crista que se forma dentro do tubo coletor, para identificar da onde vem uma poluição. Vocês já tiveram alguma experiência na Sanepar nesse sentido de utilizar a composição, não sei como vocês chamam isso, essa crista que se forma, o filme que se forma... Esse biofilme que se forma dentro do próprio... Da rede coletora. Da rede coletora. Seja do coletor pronto ou da rede. Isso. Desconheço algum processo relacionado com isso. O que é comum é a gente utilizar as incrustações que são mais evidentes devido à gordura, né? Que elas ficam bem evidentes na rede coletora e indicam a existência de restaurantes ou pequenas fábricas alimentícias que possam ter. O trabalho com o biofilme, para mim, também é uma novidade. As características do biofilme, mas aí características químicas, biológicas, vou devolver a pergunta. Várias características dependendo da substância que você procura, que está influenciando na ET. Então, por exemplo, sedimentos também, metais podia ser uma coisa, ou alguma substância tóxica que você identificou na ET, você provavelmente vai encontrar também naquele biofilme. E aí você pode ir para cima na rede e identificando da onde vem isso até você chegar mais ou menos aonde você está já pensando que deveria ser o ponto. Não, realmente não conheço. Não sei se alguém aí da Sanepar, da regional, da USES tem alguma, Hernani, alguma informação com relação a isso. Acho que não, né? Mas é até uma sugestão interessante. Porque provavelmente, nesse caso do Cachoeira, a gente acabou seguindo mais ou menos isso. Porque chegou em um determinado momento, chegou uma borra de material e a gente foi vasculhando, isso chegou na estação. A estação é alimentada por elevatórias e a gente identificou na elevatória, quer dizer, conseguiu reduzir a área de abrangência, a área de investigação a partir dali e foi seguindo com as possibilidades. Já tinha uma ideia de que poderia ser uma lavanderia, que era a origem ali, né? Embora essa lavanderia, ela não estivesse, era uma ligação irregular. Ela estava ligada, existia uma ligação dentro da empresa de esgoto doméstico e essa ligação foi feito um desvio
Da estação, essa empresa tinha uma estação de tratamento de esgoto, ela tinha uma outorga de lançamento direto no corpo receptor, mas ela estava em determinados momentos fazendo a descarga dessa borra, provavelmente do lodo retida no processo físico-químico, na rede coletora através de uma ligação clandestina, porque nem passava pela ligação. E foi, de certa forma, através disso, mas numa identificação mais visual e não qualitativa mesmo, efetiva, físico-química. Professor André Bezerra, da Universidade Federal do Ceará. É uma pergunta, na verdade, para os dois em relação às experiências prévias, principalmente em relação à questão da areia, né, que muitas vezes é um grande vilão, principalmente dos sistemas de alta taxa, com os reatores anaeróbios, né, principalmente no tocante a estações de menor porte, que muitas vezes os dimensionamentos padrões meio que acabam gerando canais muito estreitos que vão dificultar muitas vezes a questão da manutenção. E outro aspecto é muitas vezes em relação aos parâmetros K1 e K2, né, que tradicionalmente vêm sendo utilizados nos projetos, que muitas vezes não retratam a realidade hidráulica, né, esse 1,2 e 1,5, principalmente nos sistemas mais descentralizados. Tá? E, por fim, né, assim, eu acho que esses problemas hidráulicos muitas vezes estão sendo negligenciados nas estações de tratamento, né, em não se prever caixas de atenuação de vazão, né, principalmente aí nos sistemas anaeróbios. Tá? Então eu queria mais ouvir, né, esses aspectos e o outro aspecto, principalmente da experiência da Sanepar, né, na questão da hidráulica de coletores, como se dá o plano de manutenção preventiva, né, de limpeza das redes coletoras, né, como a Sanepar vem acompanhando, né, esse problema. Tá? Obrigado. A tua pergunta envolve diversos aspectos. Né? Primeiro aspecto, o impacto da areia, né? Assim como os resíduos. Eu acabei até não apresentando, mas a areia é um dos grandes problemas. Ficou muito evidente aqui lixo, né? Problema com lixo, problemas de lixo que não são regulares de uma ligação predial. Mas a areia também tem essa peculiaridade. Quando a gente vai falar da rede coletora e do impacto dela sobre elevatórios e sobre a própria estação de tratamento de esgoto, a gente teve alguns casos de implantação de loteamentos, por exemplo, num sistema de esgotamento já existente, e que durante as obras a gente verificou um problema enorme de depósito, de acúmulo de resíduos, não só de areia, mas argila, resíduos finos e elevatórios. Elevatórias e na estação de tratamento de esgoto. E muitas vezes esses resíduos acabam vindo numa chuva, você trabalha com um sistema saturado, velocidades baixas, e você acaba depositando isso ou no tratamento preliminar, como elevatória, quando ela tem, ou diretamente no posto de sucção. Então não é incomum você chegar no elevatório e as bombas, nesses casos mais agudos, né, por essa situação da rede, e as elevatórias estarem debaixo da areia, debaixo dessa lama que chega nas estações. As notas técnicas que acabaram de ser publicadas têm até um evento que a gente teve aqui em Curitiba, um treinamento do professor Chimichara, ele colocou, né, o tratamento preliminar a gente precisa começar a chamar de tratamento primordial, porque realmente diversos impactos na estação de tratamento de esgoto são decorrentes das falhas ou da simplificação do tratamento preliminar. Muitas delas até são coerentes com a metodologia de dimensionamento clássica que a gente tem de estações, em que a gente não prevê que esse tipo de resíduo chegue. A gente não deveria chegar na estação, pneu, não deveria chegar uma série de resíduos que acabam comprometendo grades. E a mesma coisa com relação à areia. Agora, é interessante a areia, a posição do coletor interfere, o tipo de pavimento que você tem, a execução de obras na rede tem impacto sobre isso. E sobre o preliminar, os cuidados efetivos que você precisa ter para respeitar isso.
Também tem que tomar cuidado no preliminar, porque como a gente dimensiona com um período longo, 10 anos, às vezes o preliminar para a final de segunda etapa, mais anos, ele também é superdimensionado e você acaba tendo deposição de material onde ele não deveria estar e acaba trazendo problemas. Pode ser a elevatória, pode ser o gradeamento, o canal preliminar ou gradeamento. Então, essas considerações. Né? E isso tem um impacto direto sobre a qualidade do lodo dos reatores WASA, ou sobre a necessidade de operação das caixas distribuidoras de fluxo dos reatores, a necessidade de limpeza delas, a alteração da hidráulica delas, que já tem as dificuldades decorrentes da oscilação de vazão típica do esgoto, vazão máximo e vazão mínimo, e que vão se acentuar pela deposição desses resíduos em determinadas áreas, seja do lixo, seja da areia, comprometendo a distribuição dos reatores. E quando eles entram no reator, você não sentimos usualmente muita diferença na qualidade físico-química do lodo, vai ter mais sólidos fixos, mas o que isso impacta onde você tem sistemas mecânicos de desidratação, desgaste acelerado de bombas, reduzindo a confiabilidade do sistema, causando paradas, falhas, e que vão acabar comprometendo o descarte de lodo, que vai criando uma bola de neve e você vai acumulando cada vez mais desse material dentro dos reatores. Então, realmente o tratamento preliminar precisa assumir e precisa investigar muito bem as condições locais, né, do sistema de esgotamento para ser feito, principalmente onde a gente tem disponível ampliações, processos novos. O professor quer complementar alguma coisa? Já pedindo. Tem mais um item que você perguntou. Sobre os valores de K1 e K2 que vêm sendo tradicionalmente utilizados, que muitas vezes são incompatíveis, totalmente incompatíveis com as realidades, com os padrões de uso de água. Então, esse é um parâmetro onde você tem informação, sistemas existentes. A gente já tem passado a analisar o histórico para poder atribuir valores diferentes para considerar essas vazões durante os horários de pico, ou muitas vezes você não tem um horário de pico, né? Você tem uma curva alongada com um período de vazão acima da capacidade média da estação de tratamento de esgoto. Agora, ainda além do K1 e do K2 surge um problema, porque as estações estão teoricamente dimensionadas para o K1 e K2, mas surge um problema quando você tem, como aquele gráfico que eu mostrei, nós temos uma situação em que a vazão média era de 20 litros por segundo e nós chegamos ao pico de 80. São 4 vezes. Não dá, se você for prever as 4 vezes, você vai chegar com sistemas extremamente grandes. Né? Então, você vai poder adaptar a realidade conforme a informação que você tem disponível, mas você também tem que trabalhar de forma a limitar essas vazões na rede coletora, o que entra na rede coletora. Senão nós vamos trabalhar com um sistema combinado quando chove, um sistema separador em tempo certo. Muito obrigado então aos participantes, aos nossos painelistas. Nós teremos agora o nosso intervalo para almoço. Nós retornaremos pontualmente às 14 horas, 2 horas da tarde, com o nosso segundo painel, o controle de emissões gasosas e aproveitamento energético do biogás em ETS, exatamente às 14 horas. Obrigado e até breve, bom almoço.